Nosso questionamento de hoje, tópico: sonhar acordado também revela muito. Quem não sonha acordado? Um curso que dei há muitos anos atrás, eu dizia que eu, na minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, eu tinha expertise, know-how em devaneios, em sonhar acordado. Evidentemente, de uma maneira muito acentuada, depois em trabalhando, em fazendo um trabalho de reeducação, de ressignificação, consegui ganhar muito com essa, no início, minha fragilidade, depois o meu poder, o meu empoderamento. Interessante. Então, o sonho acordado também revela muito. Devaneios, fantasias durante o dia, de manhã, de tarde, à noite. Ou você está na escola, você está vendo um filme, ou você está em lugares diferentes, mas nunca com o corpo presente naquilo que você está fazendo. Então, devaneios, fantasias, nós poderíamos chamar assim, é uma forma de simular muito próximo aos sonhos noturnos, na expressão do inconsciente. Também aí encontramos a expressão do inconsciente. Vamos mergulhar nessas águas. Sonhar acordado numa perspectiva de diversos olhares, diversas maneiras de compreender. Então, longe das distrações, longe de ter esse preconceito, nós vamos entender os devaneios como manifestações do inconsciente. O devaneio, a fantasia, também auxilia na resolução de problemas. O devaneio, a fantasia, também processa, considera desejos futuros. Então, divagar é uma forma de faxina sináptica. É um exercício de uma liberdade subjetiva. Já tinha pensado nisso? Vamos mergulhar a fundo nessas águas. Mergulhando um pouco mais a fundo e procurando conceitos na nossa imaginação. Nós podemos falar que nós temos uma imaginação ativa, temos uma incubação criativa por meio de devaneios, por meio de fantasias. É preciso aprender a colher esses momentos de pausa, compreender como verdadeiras bússolas, como referenciais. A prática de fantasiar, de trabalhar com devaneio, a gente pode entender como um verdadeiro laboratório mental. É um dos caminhos para ensaiar a nossa identidade, para expandir o nosso potencial humano. Vamos pensar juntos. Venham comigo. Vamos começar pelo nosso áudio. Sabe quando a gente se pega, assim, olhando para o nada, completamente perdido num pensamento? Totalmente. A mente simplesmente vai embora. Exato. E a gente costuma chamar isso de perder o foco, quase como uma culpa, né? Mas e se essa viagem mental não for uma falha? E se for exatamente o contrário? Pois é. E se for uma das ferramentas mais sofisticadas da nossa mente? Hoje a gente vai analisar a fundo um artigo do João Barros que defende exatamente isso. A ideia de que sonhar acordado é um portal para o nosso inconsciente. Isso, quase como os sonhos que a gente tem à noite. A nossa missão aqui é decodificar o que acontece nessas pausas, passando pela psicanálise, neurociência, um pouco de tudo. E a primeira conexão que o artigo já traz de cara vem lá da psicanálise. Freud não via isso como mera distração. Não mesmo. Para ele, eram as chamadas fantasias de desejo. Basicamente, um ensaio mental onde a nossa mente busca as satisfações que a realidade ainda não deu conta de entregar. Sabe? É a mesma lógica de um sonho noturno, então, só que com os olhos abertos. Exatamente. Ok,
vamos analisar isso. Essa ideia da psicanálise é poderosa, mas por muito tempo ficou só na teoria, né? Sim, era um conceito. O que eu acho fascinante, e o artigo explora bem, é que hoje a neurociência consegue, ver isso acontecendo no cérebro. Ah, isso é incrível. Não é um cérebro ocioso, desligado. Muito pelo contrário. O texto menciona a rede de modo padrão, a DMN. É um nome técnico, mas a ideia é até que simples. O que seria essa rede? Pensa nela como o que o cérebro faz quando não estamos focados numa tarefa específica, tipo responder um e-mail. Ele se volta para dentro. Aí ele começa a organizar memórias, simular o futuro, conectar umas ideias soltas. Peraí, então essa suposta falta de foco é o cérebro fazendo uma faxina interna? Uma faxina sináptica, como o artigo descreve? Perfeito, é isso. E o mais fascinante é como Carl Jung, sem scanner cerebral nenhum, chegou numa conclusão muito parecida com a imaginação ativa dele. A imaginação ativa? Isso. Ele não via os devaneios como ócio, mas como uma ponte para a gente dialogar com o nosso inconsciente. Se uma fantasia sobre ter uma vida diferente se repete... Não é só uma fuga da realidade. Jung diria que não. É o inconsciente apontando para uma parte da sua personalidade que está, digamos, subutilizada. Um convite para o que ele chamava de processo de individuação. Certo. O cérebro não está desligado, ele está se reorganizando. Isso me leva a pensar, será que é por isso que as melhores ideias surgem quando a gente não está tentando tê-las? É fato. No banho, por exemplo? O artigo fala exatamente sobre isso. É um ponto central. É a tal da incubação criativa. Incubação criativa. Sabe aquela solução para um problema que te atormentava e de repente, pá, aparece do nada? O artigo sugere que é o inconsciente trabalhando livre, sem as amarras da razão, fazendo conexões que a gente normalmente censuraria. Faz todo sentido. Mas é curioso como a gente vive num mundo que penaliza isso. Sim, essa ditadura da atenção que o texto menciona... Gera uma culpa, né? Se você divaga, você é improdutivo. Pois é. E essa pressão ignora o que o Lacan já apontava. É justamente no lapso, na falha, que a verdade do sujeito aparece. O devaneio vira um laboratório para a gente testar quem a gente quer ser. Um espaço de resistência. Então, longe de ser um defeito, é uma ferramenta. O artigo até fala em devaneio adaptativo. Certo. A ideia de que isso nos ajuda a planejar. Exato. Pesquisas que o material cita mostram que quem sonha acordado com frequência pode ter uma inteligência socioemocional maior. Como assim? É porque nesses ensaios mentais, as pessoas meio que pré-vivem situações. Uma conversa difícil, uma entrevista. Elas testam reações, ajustam a rota, sabe? Sem nenhum curso real. O que nos leva a uma dimensão quase filosófica disso tudo. A liberdade. Sim. É como se o devaneio fosse o último reduto de privacidade num mundo hipervigiado. O último território realmente nosso. Que a gente começa a refazer o que fizeram de nós. É o exercício máximo da nossa liberdade subjetiva. Resumindo então, a grande virada de chave que o material do João Barros propõe é parar de tratar o devaneio como um bug do sistema e passar a vê-lo como um recurso. Uma ferramenta sofisticada para autoconhecimento, planejamento e, claro, criatividade. É o nosso gênio interno pedindo um espaço para flutuar. Isso. E o artigo termina com um pensamento bem provocador. Ele sugere que da próxima vez que a mente vagar, em vez de se repreender e tentar voltar, a gente deveria observar para onde ela foi. Que história ela está tentando contar? Exatamente. O que levanta uma questão importante, né? E se essas viagens não forem fugas da realidade, mas convites do inconsciente para encontrar uma vida mais autêntica, mais conectada com o nosso verdadeiro potencial? Vamos trazer mais alguns pensamentos que possam nos ajudar. Venham comigo. Sonhar acordado também revela muito de nós. A ditadura da atenção versus a verdade do sujeito. Para Lacan, é no lapso, é na falha da atenção que a verdade aparece. Pense bem nisso, pense bem nisso. Perder o foco é uma possibilidade de encontrar a verdade, quebrando um paradigma.
a lente da ciência. O cérebro que nos chama a nossa atenção. Default. O que nós temos aqui? Uma rede de modo padrão. Faxina sináptica. O cérebro consome energia massiva para processar o futuro, não para descansar. O cérebro consome energia massiva para processar o futuro, não para descansar. Avançando a visão freudiana, o ensaio do desejo, fantasias de desejo, um laboratório seguro onde o eu busca satisfações que o mundo real ainda nega. Avançando a visão junguiana, imaginação ativa, o diálogo lúcido com o inconsciente não é fuga, é bússola. Se você imagina uma vida diferente, é um sinal de vocação e individuação. Maravilha. O poder criativo, a incubação, Bachelard, a imaginação criadora, o gênio precisa de espaço para flutuar. Soltar o controle permite conexões que a razão, com certeza, faria censura. Utilidade prática, o devaneio adaptativo, pré-viver, situações para ajustar reações e emoções. Pré-viver, é bem isso mesmo. Aquela busca da fantasia em antecipar a realidade. Transformar fuga em estratégia. O refúgio filosófico, liberdade radical, somos o que fazemos com o que fizeram de nós. Sartre. Somos o que fazemos, o que fizermos com o que fizeram de nós. O único território onde ninguém entra sem permissão. A dimensão espiritual também nos ajuda, o macaco da mente, observado, não silenciado. Macaco da mente, observado, não silenciado. De pensar em nada para sentir o todo. De pensar em nada para sentir o todo. Convite seja um coadjuvante. Não puxe a mente de volta com violência. Observe para onde ela vai. Essas viagens, verdadeiros convites para uma vida mais autêntica. Deixe a curiosidade vencer a culpa. Deixe a curiosidade vencer a culpa. Maravilha, depois vocês revisitem o vídeo. Vamos ao fechamento. Aqui nós temos os últimos pensamentos, últimas considerações. Sonhar acordado também revela muito de nós mesmos. A tese central: o devaneio não é uma perda de tempo, mas trata-se de uma intrusão necessária da sua verdade interior no mundo exterior. Sonhar acordado é um ensaio geral de sua liberdade e criatividade. Eu assino tudo isso embaixo. Portal Entremundo, a ciência e a poética do devaneio. Para que o vídeo empodere sua mente, você deve parar de se culpar pelas distrações e começar a fazer uso delas em seu favor. Ferramentas do seu design existencial. Algumas pontes a partir dos eixos. O eixo de alta performance, a rede do modo padrão, DMN. O cérebro em repouso aparente está, mas na verdade processa o futuro e realiza uma faxina sináptica vital. Pensem nisso. Na neurociência, Marcos, nós temos aqui, mostra que a rede de modo padrão consome energia massiva para conectar ideias, enquanto não fazemos nada. É o que fundamenta o devaneio adaptativo, pré-viver situações para ajustar emoções. Pré-viver para ajustar emoções. Então, precisamos aprender o relaxamento da atenção, porque ele permite ao inconsciente entregar a solução que a lógica travou. Interessante. Nos apoiando em Marcus Raichl, que ele mostra que a rede, de modo padrão, consome energia massiva para
conectar ideias enquanto não fazemos nada. Essa é a tese dele. Vamos em frente, o eixo da autenticidade. O devaneio aponta para as partes da sua personalidade que estão mal utilizadas na sua rotina atual. Interessante. Jung define isso como imaginação ativa, uma ponte entre o consciente e o inconsciente, onde você pode interagir com a imagem. Lacan reforça que a verdade do sujeito aparece justamente no lapso da atenção, nessa quebra, nesse curto-circuito. É preciso aprender esse princípio. O que você fantasia revela quem você precisa se tornar. Muito forte, significativo. Outro eixo, o eixo da liberdade, o devaneio poético, político. Devagar é o último reduto da privacidade e resistência contra a ditadura da atenção tecnológica. Bachelard fala da imaginação criadora e do devaneio poético como expansão da alma. Paul Sartre situa o devaneio como um espaço do refazer, o território onde você testa a sua liberdade antes de agir. É preciso aprender a manter a capacidade de sonhar acordado e manter a posse de si mesmo. Maravilha da criação, fechando o eixo espiritual, contemplação natural. O pensamento errante não deve ser silenciado, mas sim observado como um portal para uma intuição espiritual. Fantástico. Tradições orientais falam do macaco na mente, mas a visão ocidental contemplativa vê o devaneio como uma fronteira fluida entre o sujeito e o objeto. É a contemplação natural, onde o pensar em nada permite experimentar, sentir o todo. É preciso aprender o insight, vamos aqui chamar a atenção, não conseguiremos, precisa aprender o insight que surge quando a lógica consciente se cala. Fato. Fechando, conclusão, empoderamento pelo direito de divagar, não divulgar, divagar. Ao consumir o videotema, mude sua postura. Divagar, fazer uso do devaneio, não é falhar na produtividade, é ter sucesso na subjetividade. Eu diria a vocês um testemunho, dizendo que se na adolescência, pré-adolescência, eu devia muito às fantasias, a minha fragilidade excêntrica, excessiva, quase para além do limite verdadeiro, me deu um poder para trabalhar com a subjetividade. Aí, devagar não é falhar na produtividade, é ter sucesso na subjetividade. O devaneio é o laboratório onde você testa quem quer ser. Não puxe a mente de volta com violência. Pergunte-lhe o que ela foi buscar no outro lado do portal. Gostaram? Paramos por aqui. Até nos vermos no próximo encontro.